A Guerra de Troia. Um dia, Hécuba, a esposa do rei de Troia, teve um sonho pavoroso. Ela, que estava grávida e em breve daria à luz, acordou de repente no meio da noite. Logo contou a seu marido Príamo o pesadelo. Sonhara que o filho esperado finalmente parecia querer sair de seu ventre, mas, ao invés de uma criança, paria uma tocha. O mais inquietante era que o fogo acabava por se espalhar pela cidade inteira, consumindo tudo. O rei tentou em vão acalmá-la e minimizar aqueles terríveis presságios. Por fim, para não restar dúvidas, dirigiu-se a um de seus filhos, que sabia como ninguém a arte de interpretar os sonhos. A resposta que os pais receberam foi uma horrível notícia e um conselho tétrico. Vai nascer uma criança que causará a ruína de Troia. Matem-na assim que nascer. Pode-se imaginar como o prognóstico destruiu a tranquilidade de Príamo e de Hécuba. A criança finalmente nasceu. Páris, um belo menino, robusto e de traços encantadores. Que cegueira a dos homens! Contando de acordo com as luas, segundo um velho costume, levara 10 meses o nascimento de Páris, assim como 10 anos levaria o cerco de Troia, terminando com o espantoso parto de guerreiros de um cavalo de madeira. Mas Hécuba, mãe, não aceitava a ideia de ver morto aquele filho e conseguiu fazer com que o menino fosse abandonado no Ida, uma cadeia de montanhas e bosques onde certamente ele não poderia sobreviver. Assim, Páris certamente morreria para a salvação de toda uma cidade, mas também de uma maneira menos chocante para os pais. De repente, porém, um acaso muda o curso dos acontecimentos. Naquele mundo em que os homens sentiam sempre os deuses se manifestando e participando dos acontecimentos cotidianos, era difícil não ver aí mãos divinas, precipitando a ação humana para cumprir um plano arquitetado nas alturas. Pastores encontraram a criança desprotegida e destinada à morte e a recolheram e criaram como se fosse o filho de um deles. Prodígio inacreditável. Fora salva da fome graças a uma ursa que foi vista a seu lado amamentando-o. Com o passar do tempo, aquele menino cresceu robusto e se tornou um jovem de valor, que defendia os rebanhos dos pastores contra o ataque dos ladrões e das feras. Chamaram-no então Alexandre, isto é, em grego, o protetor dos homens. E um belo dia o jovem voltou para Troia e revelou quem era, para surpresa de todo mundo, já que os súditos de Príamo estavam acostumados a participar anualmente dos jogos que o pai celebrava em memória do filho supostamente morto quando criança. Nas montanhas, um dia, Páris tivera de assumir o papel de juiz num dos julgamentos mais difíceis que se possa conceber. Tudo começou com Eris, a deusa da discórdia. Era um monstro horrível de ver, com serpentes ao invés de cabelos, os olhos em brasa e a roupa ensanguentada. Estava sempre pronta a lançar deuses contra deuses, homens contra homens, deuses contra homens, em suma, a infelicitar a vida de mortais e imortais com suas intrigas. Um dia, durante as bodas de Peleu e da ninfa Tétis, os futuros pais do grande Aquiles, a discórdia, enraivecida por não ter sido convidada para a festa, lançou entre as deusas Hera, Palas, Atena e Afrodite uma maçã de ouro
com uma inscrição a mais bela. Uma simples frase causou a maior confusão, especialmente entre as 3 belíssimas deusas, que disputavam acirradamente o título de a mais formosa. Zeus, desejando pôr fim à discussão, decidiu organizar uma espécie de concurso de beleza entre as 3 rivais. Talvez para evitar ciumeiras e proteções entre os imortais, determinou que o juiz seria um ser humano, ninguém menos do que o também formoso pastor Alexandre Paris. Mas, com um mortal falível e divindades dispostas a tudo para satisfazer a vaidade e não macular a reputação, aquela disputa não seria das mais imparciais. Cada uma das deusas prometeu algo ao juiz. Você reinará sobre toda a rica Ásia, se me escolher, disse Hera, que era casada com o supremo rei do Olimpo, Zeus. Dê-me seu voto e será o mais sábio dos homens e vencerá todas as batalhas de que participar, prometeu majestosa Palas Atena, a mais sábia e a mais guerreira dentre as deusas. Mas foi a dourada Afrodite, com seu sorriso cheio de encantos e seus olhos brilhantes, seu doce perfume e seus gestos delicados, que seduziu o pastor. Tanto mais que prometeu algo equiparável à maravilha que ele tinha diante de seus olhos. A mais bela das mortais, a grega Helena, mulher de Menelau, compartilhará do seu leito, disse a deusa do desejo amoroso, sempre doce e amarga ao mesmo tempo, como costuma ser o amor. Terminou com a vitória de Afrodite aquele julgamento, mas não a guerra das deusas nem as suas consequências. Pelo contrário, ali Troia começava a caminhar para a ruína última e definitiva. O pomo dourado da discórdia arruinaria a cidade de Príamo e levaria a gregos e troianos muitas desgraças, lágrimas e dores sem conta. As deusas perdedoras, Hera e Palas Atena, ajudariam na medida de suas forças os inimigos dos troianos na longa guerra entre exércitos da Europa e da Ásia. Um dia, Paris, acompanhado de um de seus irmãos, viajou para a cidade de Esparta, pátria de Menelau, com o objetivo de raptar-lhe a esposa que deveria ser sua segundo a promessa de Afrodite. Foi recebido com uma hospitalidade digna dos gregos numa recepção que unia anfitrião e hóspede em fortes laços de direitos e deveres. O marido, que de nada desconfiava, teve pouco depois de viajar para a ilha de Creta e, acreditando no pacto de hospitalidade, deixou sua esposa encarregada de tratar bem os troianos. Helena, diante daquele jovem ainda mais belo por obra de Afrodite, apaixonou-se e, sabendo dos planos de Paris, longe de precisar ser levada à força, resolveu com ele fugir, levando os seus tesouros. Foi bem recebida pelo rei Príamo, que não podia imaginar que desgraça acolhia em seus muros, junto com aquela mulher que a todos encantava. No futuro, também um cavalo de madeira seria recebido com alegria, e dele nasceria um rastro de destruição e morte. Ao saber do que ocorrera, Menelau reclama de Troia a esposa em vão. Furioso e decidido a se vingar, conclama todos os seus aliados a marchar contra a cidade, sob o comando de seu irmão Agamenon. Naquele exército iam heróis que o mundo jamais esqueceria: o jovem e impetuoso Aquiles, o arguto Odisseu ou Ulisses,
tão hábil na ação quanto nas palavras, e tantos outros. Troia, também chamada Ilion, assistiria a 10 anos de batalhas em que combateriam os mais notáveis dentre os gregos e os troianos, em duelos que tinham muitas vezes alguma participação divina. Poetas e artistas praticamente do mundo todo, e em quase todas as épocas recordariam inúmeras vezes aquele conflito terrível entre Europa e Ásia, que até hoje atiça a nossa imaginação.